olho o nascimento de Jesus, que ali deram aquela manjedoura para aquela família, aquele casal dar à luz àquela criança, se aquela família soubesse que aquela criança que iria nascer, ia mudar o curso da história da humanidade, jamais dariam aquele lugar. E o que Deus quer nos revelar com isso? É que quando a gente olha para alguém que você nem imagina, nem sonha que pode ser a vida dele, assim como eu olho para essa juventude, se você entender a revelação de Deus, você vai olhar para ele como se ele fosse também alguém, e ele é alguém que pode mudar o curso da história de um povo, de uma nação, até mesmo de uma igreja, de um trabalho. E quando Deus confere uma responsabilidade, principalmente juventude, a gente está olhando para essa juventude bonita, porque eu me relembro, é fácil de guardar as gêmeas, que é muito difícil da gente esquecer. E a gente vê hoje ela com aliança no dedo, casada, mãe, não sei se já é mãe, mas casada. E a gente vê o trabalhar de Deus e vê que realmente, irmãos, nós temos uma história, porque antes de nós sempre vem alguém à nossa frente. E aí você vai entender por que a palavra diz que os primeiros serão os últimos. Porque se Noé entrasse primeiro na arca, quem seria depois dele? E quanto mais se Jesus fosse o primeiro a tomar posse das maravilhas, e o que seria de nós se ele não tivesse vindo, não é mesmo, pastor? Por isso, quando se recebe uma incumbência, e quando se refere à palavra congresso, irmãos, a necessidade de nós entender que nós temos que, mais do que nunca, ter a consciência, e principalmente depois que você escuta aquele texto que diz que tudo que nós viemos a falar, em nome do Senhor, nós vamos dar conta diante de Deus aquilo que não seja da sua parte. Por isso é muita responsabilidade quando você vem a ministrar, ou você vem dar uma palavra, vem dar um testemunho. Porque uma palavra que você venha tomar da parte de Deus pode mudar o curso da história de uma vida. E quantas às vezes eles vêm para a igreja como se fosse a última vez. E nesta última vez que diz para ele mesmo, nunca mais, porque vai ser a última vez. E aí você começa a entender que uma palavra pode ser o início de uma outra etapa na sua vida, e o nome do Senhor ser glorificado. Por isso, eu disse a ele, pastor Birá, olha, principalmente juventude, nós temos a incumbência e o peso da responsabilidade de trazer palavra e mensagem, principalmente nesta fase, por quê? Porque o futuro da igreja, o futuro de uma nação, de um povo, está na mocidade. E a mocidade é a força da igreja. É por isso que quando Salomão chegou no capítulo 12 lá de Eclesiastes, ele diz no verso 1, ele falou bem claro, lembra nos dias da tua mocidade. Em outras palavras, naquele dia você tinha força, naquele dia você tinha disposição, para que quando não chegam os dias maus, não diga nele, não tenho mais contentamento. Então é na mocidade que se começa toda a história. Por que será que estamos falando isso? É porque o jovem, nos dias que estamos vivendo, irmão, quisera Deus que estivesse aqui todos os pais. Eu sei que muitos talvez não estão, seja motivo de trabalho, porque hoje a mensagem aqui, irmãos, Deus quer falar conosco e com a família. E quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, o Espírito de Deus me sacudiu muito. Eu já ministrei esse texto, mas a cada momento que eu pego, que eu leio, Deus me revela algo. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas revelações para aplicar em nossa vida. É que quando eu olho para ele, eu preciso entrar na história, que aqui diz as perturbações da vida, da família deste homem chamado Davi. E este homem agora um homem de grande responsabilidade, mas antes ele era alguém rejeitado pela sociedade. E depois você lê com carinho, com calma, que começa lá em 1 Samuel capítulo 16, quando ele aparece na história, no momento da sua escolha, e quando se manifesta ali o profeta com aquele vaso com óleo, para que ele viesse a escolher aquele que mudaria o curso da história de Israel para ser o atalaia de Deus, o embaixador do Senhor na terra. Veja que o primeiro que se manifesta, e o próprio profeta ainda indaga e começa a fazer alguns comentários consigo mesmo, dizendo, por certo deve ser este, porque é de aparência, é belo, é bonito. E aí o Senhor manifesta a palavra dizendo a ele, olha Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu não olho com os teus olhos, mas eu olho no interior, e não olho para a aparência. Então veja, quando olhando para cada um dos nossos filhos, aí vem tantas perspectivas, vem ali tantos projetos e sonhos, mas você não sabe o que ele vai ser no futuro, mas o futuro pertence ao Senhor. E o que é que Deus quer nos revelar com isto? É mais do que nunca para nos alertar que Satanás não sabe o futuro, não sabe o amanhã dos seus filhos e da minha vida e da tua família, mas ele pode criar
um amanhã para a sua família e para os seus filhos. E quando você entende isso, você começa a buscar agora, da parte de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, orientações da parte do Senhor, para que venha te livrar do engano, e principalmente na mocidade, que é aquela fase da curiosidade, a fase da expectativa, a fase das novidades, porque diz a ciência que mocidade não existe, o que existe é o trâmite desta idade que é puberdade. Então veja, curiosidades como, se de repente você olhar para a vida de Davi, que quando ele estava lá naquele lugar, e segundo a Bíblia Sagrada, depois a título de conhecimento você lê com carinho, lá no capítulo 51, verso 4, quando ele começa a indagar ao Senhor ali, que saiu a sentença da sua morte, por causa do seu pecado, qual foi a mudança? Foi quando ele disse: me concebeu iniquidade a minha mãe. Era o filho bastardo, e segundo o costume judaico, esse filho, quando era homem, era para ser encarregado do serviço da casa, para que ele viesse a limpar a sujeira da família, e a tirar ali a sujeira dos animais, e ele não tinha direito a sentar à mesa com o pai, a sentar à mesa com a mãe, com a família, e muito menos olhar nos olhos da família, e também muito menos ter ali vestes ali dignas de um filho, herdeiro de alguma coisa, e também sandália sobre seus pés. Olha a tristeza que era a vida deste homem. Então ele tinha todos os motivos, talvez para, como se diz no popular, para rejeitar a Deus, frases como a gente às vezes está acostumado a ouvir: Deus não existe, porque se existisse, por que será que eu estou nesta vida? Por que será que meu pai é desse jeito? Por que será que minha mãe é desse jeito? Por que será que eu não vim de uma forma melhor? E se Deus existisse, já sabia que ia acontecer tudo isso, por que será que ele deixou? Eu quero te trazer a resposta do céu. É porque quando Deus tem um chamado na vida de alguém, a história, quem escreve é Ele. E a última palavra e o final da sua história não é o mundo, mas é o Senhor. E quando Ele escreve a sua história, com qual propósito? É porque quando passa todo aquele projeto de Deus no seu propósito, e chega a hora de você abrir a sua boca, vai ter alguém do lado dizendo: é verdade, eu estava com ela, eu estava com ele, eu estava lá junto, ele não está mentindo. E aí você vai entender por isso que, e aí você olha nas epístolas, quando tem aquela palavra dada através do apóstolo Paulo, que ele diz bem claro: e o Espírito do Senhor testifica com aqueles que o seguem e obedecem. Então veja, a coisa mais linda é que quando você passa por todo esse processo, e aí o Senhor vai testificando, e do outro lado, você imagine pelos ares da fé, os demônios estão ali, e quando não tem o que testificar, eles estão para acusar, mas quando não tem o que vir acusar, eles têm que dizer, e o pior que é verdade, o que ele está falando. É por isso que aí muitos não entendem. Por que será que Deus usa um mais um e usa menos outro? Ou por que será que um se destaca mais e outro se destaca menos? É porque quando ele entende que o processo do Senhor, que quando se resume na epístola de Pedro ali, quando ele diz no capítulo 4, e depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo, ninguém mais, vos aperfeiçoará, confirmará, testificará e fortalecerá. Veja que esta palavra sempre está no futuro presente. Então Deus nunca promete algo que fica para trás, sempre para frente. E quando cremos nisto, perseveramos. E Deus honra a nossa perseverança. E é isto que alimenta a esperança da parte de Deus. Aleluia. Por que estamos falando isto? É porque quando este homem, ele foi lá para separar alguém, veja que todos, quando chegou o último, o profeta disse: mas não tem mais ninguém. Mas ninguém, ele disse, tem. Imagine só, ele tentando enganar o profeta. Ninguém engana Deus, ninguém engana o instrumento do Senhor. Aquele que anda orientado e ele está debaixo da unção do Espírito, jamais ele fica enganado. Pode até alguém pensar que está contando história para ele, mas Deus é fiel para trazer a revelação e o discernimento. E aí ele responde: imagine o cenário. Tenho, mas cadê ele? Está lá no pasto cuidando dos animais. Ele não queria dizer porque, além de estar cuidando dos animais, era ruivo. Era um sinal de desgraça, era um sinal de maldição. E quando alguém olha este sinal em uma família, ninguém aceita, todos rejeitam, todos viram as costas. E muito menos dão crédito. Mas quando isso acontece, jovem, escute isso. Isso é o sinal que você está nos holofotes de Deus. E principalmente não se esqueça que também os canhões do inferno estão apontados para a tua vida.
Mas contra isso nós temos algo da parte de Deus. É que o Senhor é aquele, que é por isso que o salmista escreveu, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O segredo desse versículo, irmão, é temor, e a palavra temor é obediência. E por que estamos falando isso? É porque quando este homem foi separado, todos ficaram impressionados, mas veja que ele tinha no seu perfil características que identificava ele como escolhido de Deus. E qual era? Ele era animoso, ele era valente, e ele era sisudo de palavra e gentil de presença. Como é que pode ser as mesmas coisas, opostas, mas ao mesmo tempo, né, pastor? Sisudo e gentil. O que é isto? Era uma pessoa que todos se agradavam. O gentil de presença, ele se torna uma pessoa carismática, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é necessidade e sabe também agradecer na bonança. Mas aquele que não sabe nada disso, ele se torna o que? Soberbo, arrogante, ele se torna também altivo. E é por isso que quando se refere à juventude, é muito comum, porque eu tenho filhos na idade de vocês. E a gente diz, vamos lá na igreja, vamos lá porque tem um congresso. E uns olham para mim e dizem, não, pai, lá penso que é a última bolacha do pacote, pai. Tudo narizinho empinado, não sabe nem chegar e dizer, tudo bem? Sabe o que é isso? Ainda não aprendeu o que é estreito. E aí vai se entender que quando Deus olha isso, peraí, eu tenho que mostrar para eles que ele se parece comigo. Eu tenho que deixar ele entrar na prova, porque quando ele estiver na prova, ele vai lembrar quem é que pode socorrer. Pai, me socorre! Sim, filho, vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel, porque ele está pedindo socorro. É assim. Por isso, pais que não deixam os seus filhos entender o que é sofrer, vão sofrer lá na frente. Por isso, irmãos, há necessidade de entender que as provações é para produzir crescimento e amadurecimento. E isso torna gentil de presença. Mas por que então sisudo? É aquela pessoa que às vezes, sem se dar conta, ela é chucra no falar. Mas por que será que Deus cita sisudo? É que toda pessoa sisuda, sisudo como se diz, você pode confiar. É uma pessoa que sabe mais do que nunca que o que você precisa ouvir, ela vai te dizer, mesmo que às vezes possa te doer, mas você sabe que pode confiar, porque quando veja, Davi ali ficou, ali sem saber o que fazer em determinado ponto da história, e ele olhou para ali a arca debaixo da tenda, irmãos. Ele poderia perguntar para os seus súditos que queriam dar palavra para ficar ali bajulando ele. Não, para quem que ele foi perguntar? Natã. Porque ele sabia que Natã falaria o que ele tinha que ouvir e não o que ele queria ouvir. É isso que nós vemos hoje muitos sofrerem. Mas precisamos entender como usar estas palavras. E quando eu olho aqui para o capítulo, estamos dando essa introdução para que você entenda as perturbações da família deste homem. Diz a Bíblia Sagrada que quando Davi assumiu o reino estava um caos, uma queda tanto espiritual como política e econômica. E quando se encontra esta situação, veja que a sua mente se ocupou 100% na administração do reino. E quando ele começou a ocupar a sua mente e seus afazeres, na ocupação do reino, a coisa mais preciosa da sua vida, ele deixou de lado, não por maldade, mas por quê? Por descuido. E ele, sem se dar conta, os seus filhos ficaram à mercê do nada. E aí veja, ao passo que seu pai e a sua mãe teriam que ser seus primeiros amigos, agora onde eles foram encontrar agora o ombro, o companheiro, o ombro confiável, diz aqui o tema do trabalho, um homem sagaz. Um homem que não era para ser confiável. E aí quando eles chegam abrindo o coração para aquele homem, o seu primo, sobrinho do seu pai, e veja que ele chega e diz, olha, eu tenho minha irmã, e ela é muito linda, ela é muito formosa. A palavra formosura, juventude, entendam isso, vocês também pais e mães, significa um corpo de silhuetas, um corpo definido. E aí muitos confundem uso e costumes com doutrina. E o uso e costume vem disto porque é para trazer a reverência e a pureza. O nosso Deus não quis criar aqui agora um senso de estilismo, ou seja, criar moda, não. Ele quis trazer agora a Israel um bom senso, para que quando as demais nações à volta vissem a nação de Israel, eles viessem a ser influenciados, que quando eles olhassem para a nação de Israel, pudessem dizer, esse povo
povo é diferente, mas que beleza é esta? Não é a beleza conforme os dias que estamos vivendo, que a mídia tem mostrado, e que beleza é esta? É a beleza do amor eros. Quantos aqui já ouviram falar desse amor? Tem bastante, hein, pastor? Para quem não sabe o que é o amor eros, é o amor erótico. É aquele que se estimula através da ótica. Em outras palavras, no popular, de uma forma simples. Quando eu olho e vejo sinuetas, eu estou amando. Mas quando saiu da sinueta, e aí saiu, principalmente você jovem, saiu da cinturinha, barriguinha, tanquinho, como se fala, que tem que ver as voltinhas. E aí você, passam-se os anos e da barriguinha, tanquinho, foi promovido à máquina de lavar roupa. Acabou o amor, não te amo mais. E aí começa a procurar um outro tanquinho. Que amor é esse? E veja que aqui não é coisa da minha cabeça, é o que está dizendo aqui. Que este homem olhava para a sua irmã, e ele ficava cada vez mais adoecido por não poder fazer algo. Mas veja o que Deus quer que nós entendamos a revelação aqui. Aonde estava esse pai e essa mãe aqui? Hein, pastor? Aonde? Por causa dos seus afazeres, quem sabe queriam atribuir essa responsabilidade aos conselheiros, e por que não dizer nos dias atuais, querendo transferir a educação que se recebe dentro de casa, lá para a escola, os professores, lá para, quem sabe, ao trabalho, ou quem sabe, por que não dizer à igreja, ao pastor. Não, isso é dentro de casa. Dentro de casa. E aí, se fosse com o pai, o que será que seria a resposta? Meu filho, isso é coisa do diabo. É seu sangue, a sua irmã saíram do mesmo ventre. Mas não foi com seu pai. E foi dar ouvido a quem não devia. E aqui Deus quer nos revelar o quê? As más amizades, juventude, e as suas influências do mal. Porque a juventude tem a fase da curiosidade, da novidade. Hoje é simples de entender congresso de mocidade. Veja que é um dos congressos que mais move a igreja na terra, não é, pastor? E aí Deus faz umas coisas assim que é só crente no Espírito para entender. E aí quando eu olho para esse momento aqui, irmãos, note que ele escuta o conselho daquele camarada, daquele seu primo. E aí ele ouve aquelas palavras: olha, você tem que fazer o seguinte, peça para ela vir à tua presença, para ela cozinhar bolos à tua presença, e ali se finja de doente, diga ao seu pai, peça para que mande a sua irmã, e quando ela rir, você faz o que bem entender. E ele ouviu aquele conselho, e ele fez exatamente o que o mensageiro de Satanás falou. E quando a irmã chegou, com aquele olhar compadecida, aquebrantada, porque viu seu irmão ali, a sua mente estava fragilizado, enfermo. E quando ela terminou ali preparar ali o alimento e chegou até ele, diz o texto aqui, se você for ler ele inteiro, você vai entender, que ele saltou, pegou a sua irmã, ela disse: mas não, você não pode fazer isso, você é meu irmão, nós somos do mesmo pai. E ele não quis nem saber, e aí estuprou a sua irmã. Sabe o que é que Deus me revela aqui, irmãos? Tricotomia, corpo, alma e espírito. Como entender isso? Deixa o polido para os teólogos, para nós é feijão com arroz. O teu espírito comanda o teu cérebro comanda o seu corpo. De que maneira que isso ocorre? Como é que é esse trâmite? E de que forma? Droga, bebida, ira, depressão e concupiscência carnal. O que seria concupiscência carnal? São as fantasias eróticas que Satanás fica lançando na mídia, na internet, que aqui você vê que as portas de entrada são duas: visão e audição. Pastor, isso aí é coisa da sua cabeça, eu te provo a luz da Bíblia. Se você pegar sua Bíblia agora e abrir em Mateus capítulo 6, olha só o que nos diz aqui, capítulo 6 de Mateus, verso de número 21 ao 23. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 6, 21 ao 23, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Aí vem a pergunta:
aonde está a tua visão? Aonde está a tua visão? Satanás sabe que o campo fértil da igreja para explorar é a visão e a audição. E principalmente, quando ele olha para a juventude, ele entendeu e ele entende, sempre vai entender que é mais fácil derrubar uma árvore, não quando se corta o galho, quando se corta ali talvez um pedaço do caule. Porque se a terra fértil, vindo a chuva, ela vai brotar de novo, então ele vai aonde? Na raiz, aonde começa tudo, mocidade. Porque a mocidade projeta planos e projetos e tantas outras coisas. E aí, irmãos, a gente fica com o coração inquieto quando olha para os dias que estamos vivendo, por quê? Porque cada vez mais Satanás ele fica atacando a mocidade. De que maneira? Trazendo aí tantos conceitos e tantas filosofias. E aí vem aquela palavra, nada a ver. Isso nada a ver. E aí eu fiquei pensando, quando olham para os meus filhos, pelo fato de serem descendentes de japoneses, a primeira coisa que citam, olha, o japonês tem uma pele bonita, olha, o japonês tem um cabelo bonito, qual é o segredo? Uns falam, é o peixe, é fruto do mar, olha, não come carne, é somente carninha branca, nada de carne vermelha. Mas o que Deus quer nos revelar com isso, irmãos? É que um povo bem alimentado, ele é munido de defesa, a sua imunidade é alta, mas um povo mal alimentado é um povo frágil, fraco. E aí o que acontece? Vem a pergunta, o que é que você anda se alimentando? Qual é a mesa que você anda sentando? Será que é depois de altas horas de internet, vendo sites que Deus não se agrada? Ou programas que vêm trazer coisas que te desviam a espiritualidade? E começa ali o que? Dentro da ciência, a tua visão começa a ter ali aquele processar dentro da sua mente, que quando menos você espera, os sinais de enfermidade. E o primeiro deles é o tratamento. O primeiro sinal da presença de demônios na vida de alguém é o trato. Quer ver como é simples de entender? Quando Deus chega ali a Caim, aquele jovem, Caim, onde está o teu irmão? O Senhor sabia. Ele chega e responde, olha só o jeito que ele fala, hein, pastor? Sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Deus já sabia que ele tinha feito o que ele fez. Deus fez aquela pergunta porque queria trazer ele à consciência. Podia muito menos chegar e dizer, você desce agora ao pó, do pó eu te fiz, agora você volta, porque você não merece viver nessa terra. Mas ele, além disso, ele demonstra o seu infinito amor dizendo, aonde está o teu irmão, Caim? Ele está querendo nos deixar bem claro, irmãos, que Ele nos criou com livre-arbítrio e escolha. Eu e você temos consciência, e quando você tem a consciência que Deus tem um projeto para a tua vida, que você recebeu um filho, que você recebeu uma filha, não sabe qual vai ser o amanhã dele, ele pode ser um futuro presidente da república, quisera Deus que fosse um instrumento de Deus, um cristão autêntico, que não se vendesse conforme temos visto, mas tudo isso é necessário que aconteça para que se cumpra a Escritura, porque o justo viverá pela fé. Jovem, pai e mãe, entenda esse princípio. E aí voltando ali a mensagem, irmãos, quando acontece agora esse episódio, diz aqui esse capítulo para nós a história, que o pai ficou 2 anos em silêncio, não fez nada, pastor, não fez nada. Absalão ficou tão enfurecido com aquilo. E aí eu preciso citar outra coisa aqui, que às vezes passa desapercebido a você, juventude. Quem aqui é estudante de direito aqui? Tem alguém? Olha aí. Eu sei que tem advogados, temos aqui o nosso querido irmão Mamasa. E sabe que tem que estudar 4 coisas em uma matéria chamada temperamento. Os 4 tipos. Melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Por que é importante você saber isso? Para nós como cristãos é importantíssimo. Porque cada temperamento ele tem uma forma de reagir, uma reação. E o porquê que eu citei quem faz direito? É porque na arte da comunicação ele tem que saber como persuadir e estudando o temperamento dos jurados, não é assim, pastor? E nisto, o que Deus quer nos revelar com isso? É que este moço aqui, ele era sanguíneo e colérico. O sanguíneo, ele é intemperante, ele não pensa nas consequências, ele age no impulso. Ele não pensa o que vai acontecer, como vai ser ou deixa de ser. A prova disso, o exemplo mais simples que eu gosto de citar é de Pedro. Quando foi ali Malco, ali junto com aqueles soldados para executar uma ordem, Pedro nem sequer perguntou, ele simplesmente agiu, ele sacou da espada e foi lá e desceu o golpe na orelha de Malco.
Ele se esqueceu que o sonho daquele homem era ser um sacerdote, e segundo a lei não podia ter nenhum sinal de imperfeição. E no seu impulso, ele destruiu o sonho daquele homem. E Jesus, mesmo na hora que ele ia ser ali, ele cuida dos nossos sonhos. Ele levou a mão e disse: Pedro, o que fizeste? E recuperou de novo a orelha de Malco. Deus, ele cuida dos teus sonhos, juventude. Ele sabe dos teus projetos. Então veja que se você não entende os temperamentos, você no primeiro é sanguíneo. O sanguíneo, ele age no impulso. O colérico, quando se junta com o sanguíneo, é um perigo, porque ele vai remoendo aquilo, e aí é como se fosse uma bomba relógio, que a qualquer momento ele estoura, sem medir as consequências, e foi o que este homem fez, Amon. Ele não mediu, no impulso ele fez o que fez. E Absalão ficou 2 anos. E uma coisa aqui que me chama a atenção, você pai, você mãe, é que aqui, o excesso de passividade, ele produz o favoritismo. O que é isso? Aí o filho começa: mas o pai não fala dela, fala de mim. Mas não fala dele, só de mim que cobra. Tem que ser igual. Deus trata cada um de nós segundo as nossas atitudes. É por isso que às vezes, sem se aperceber, às vezes porque é o caçula, vai levando a muito banho-maria, daí o mais velho diz: no meu tempo era borracha, no meu tempo era vara, pedaço de pau, cabo de vassoura. Eu sei que os tempos mudam, mas a necessidade de ter consciência, quando você percebe que mudou, você transmitir àquele que está se sentindo indiferente: me perdoe, filho, porque no teu tempo, filha, eu não tinha este nível de conhecimento, eu não tinha esta experiência que eu tenho hoje, eu falei, me perdoe. E aí você vai ver o quanto Deus vai te honrar, e aquele que se sente injustiçado, vai se tornar mais companheiro, vai se tornar mais seu amigo, porque é nisto que o inferno quer explorar, na vida de uma família. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, abra teus olhos espirituais e veja, que Satanás tem explorado este campo da passividade. E aí, irmãos, quando o pai se acordou, diz o texto lá no capítulo 14, que quando Absalão fugiu, ele tramou com seus companheiros, e me chamou a atenção uma coisa muito grande aqui, irmãos. É que quando ele tramou com seus companheiros a morte ali de Amon, Absalão, e Absalão falou assim: não tem problema, eu sou filho do rei, vai lá. Vai lá, porque não se preocupe, quem é que vai querer mexer com vocês? Eu sou filho do rei, eu só quero que vocês peguem e executem. E aí o que acontece, irmão? A morte do seu irmão. E Absalão fugiu. E não fugir, irmãos, diz o texto, bem claro aqui para nós, no capítulo 13, o verso 22, 28 ao 32, que ali quando escaparam alguns e retornaram, chegou a notícia ao pai dizendo: mataram todos os seus filhos. E quando falaram essa palavra, olha só o perigo da palavra mal colocada. Deus está nos mostrando que temos que ter cuidado com o que falamos. Juventude, olhe isso como é perigoso, porque nesta palavra aqui, se levanta agora aqui Jonadab dizendo, filho de Simei, irmão de Davi, verso 32. Respondeu e disse: não diga ao meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon. Irmãos, quando sai coisa que não é para sair da sua boca, por isso Salomão escreveu: aquele que abre muito a sua boca é como um louco que pega um cão pelas orelhas e busca a sua própria tribulação. Aí você vai entender por que ter que ser gentil de presença. Porque é o jeito de se falar. Eu levei muitos anos para me entender isso, irmão. Eu fui criado assim, meio estilo Pedrão, assim, ó. Vacilou, dançou. Era assim, irmão. Está aí, o marido que sabe. E aí um dia chegou a minha esposa e disse: pai, tem jeito de falar as coisas. Tem jeito como você se dirigir. E eu confesso, eu fiquei irado naquela hora. Mas é assim, a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Depois ela chegou para mim e disse, eu falei, foi teu bem. Levou anos para mim entender isso, irmãos. Porque o peso da palavra tanto mata como ressuscita. É por isso que muitos filhos hoje se sentem amaldiçoados por causa de uma palavra que sai da vossa boca. Certa feita, minha mamãe ainda é escrava dos demônios. E quando os demônios se manifestavam nela, olhou para mim e disse: maldita a hora que se veio nessa vida. Está aí o marido que lembra disso.
E eu carreguei aquilo por muitos anos comigo. Eu disse, eu sou amaldiçoado mesmo, o céu já nem me quer mais. E eu virei a coisa mais terrível que você possa imaginar. E ali, quando os anos foram se passando, Jesus foi nos visitando, e eu li acerca de maldição e condenação. Por isso que muitos pregadores chegam e dizem assim, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, você não tem maldição nenhuma. Veja que tem uma condição nesse versículo. Não vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando diz assim, macumba não pega em crente. Não pega em crente que serve ao Senhor no Espírito. Mas aquele que não serve no Espírito, pega. Pega. Por isso que precisa entender. E aí, irmãos, quando eu vi esta palavra aqui, mexeu comigo. Por quê? Porque quando eu liguei daí, falei com ela antes do Senhor recolher ela, e ela disse, mas eu era escrava dos demônios, eu era embriagada. Eu disse, mas veja, mãe, mesmo embriagado não é amaldiçoou seu filho, e até hoje a sua linhagem hoje vive a maldição que ele deixou. Disse o quê? Amaldiçoado sejas tu e tua semente, e peregrinarás sobre a face da terra. Por uma questão de cuidado que tantas leis, eu não vou citar quem é que se enquadra nisso, mas depois você pensa, se quiser depois eu te digo. Veja o poder da palavra, mas a partir de hoje comece, em nome de Jesus, a abençoar teus filhos, comece a abençoar a tua filha, a dizer que Deus tem um bom esposo para ela, que Deus tem uma boa esposa para ele, que Deus vai fazer proeza através da vida deles, em nome de Jesus, porque a herança que Deus te deu, abençoe tua casa, abençoe. E aqui veja, Deus levantou um aqui, porque Ele viu a desgraça que ia dar. Porque se esse pai entendesse que era todos os filhos, todo o reino iria pagar. Porque ele como rei poderia dizer, mande as brigadas de soldado, matem a todos. Por isso, irmãos, vamos vigiar na palavra que você fala. Vigie no que você conversa. Não jogue conversa fora. Jovem, não abra teu coração com quem não deve, mas abra com aquele que sabe, mais do que nunca, que jamais vai falar uma palavra para destruir sua vida. Por mais que seja uma palavra que você não queira ouvir, mas vai ser a palavra que você precisa. É aquela palavra que vai te livrar da morte, vai te livrar do engano. É por isso que quando o pai diz, olha, eu não sinto de Deus esse namoro, não rejeite esta palavra. Por que será? Deus deixou o exemplo da Bíblia, para quem não sabe, quando Abraão queria arrumar uma Rebeca para o seu filho. Jovem, escute isso. Pai, o que ele fez? Ele pegou alguém de confiança, seu jovem Damasceno. Não foi, pastor? Vai lá e vê naquele lugar uma companheira, uma adjuntora para meu filho. E ali, por que Deus permitiu isso? Porque quando ele chegou lá, ele viu aquela moça que ajudava a mãe, que respeitava a mãe, que cuidava do pai, com amor, com carinho, e todos gostavam dela. E quando ele chegou até ali o seu senhor, disse, olha meu senhor, de certo que esta que eu vi, é muito amada pelos seus, ela reverencia seu pai e sua mãe, ela cuida dos seus. Sabe o que Deus quer nos ensinar, jovem? É que quando você fala em namoro, namoro é conhecer, porque um dia você vai falar sim, esse sim nunca mais vai poder dizer um não, porque o que Deus une não há inferno que separe, e mesmo se não for aquilo que você sonhava. Por isso o namoro já diz, conhecer. O conhecer é você saber aquele que vai ser o pai dos teus filhos, saber aquela que vai ser a mãe dos teus filhos, para que o diabo nunca venha tentar destruir tua vida com engano. Por isso, conheça. Eu sempre digo isso para meus filhos. Minha filha está namorando, o menininho foi lá em casa falar comigo, levou a mãe dele. Eu disse, minha filha, vai lá, observa como é que é a família, observa como é que é os irmãos. Ela chegou para mim e falou, pai, eu fiquei impressionada. Ele chega e diz assim, bença pai, com a mãozinha assim. Bença, mãe. Nos dias de hoje parece uma coisa cafona, os meus até hoje são assim, pastor. Sabe por quê? Eu sempre ensinava os meus que na igreja a benção apostólica, quando o pastor dá na hora que termina o culto, mas na família a benção patriarcal. Deus te abençoe, meu filho. Não é assim, pastor? Deus te abençoe, minha filha, porque esta palavra não tem demônio que tire, não tem demônio que impeça, porque sai da boca de você, pai, sai da boca de você, mãe, não há demônio, a não ser através da sua boca. Abençoe os teus filhos,
Abençoe teus pais. E quando você observa isso, nada pode acontecer. Ah, pastor, mas daí tem outra coisa. É que quando este jovem, ele foi se esconder e aconteceu tudo o que aconteceu, agora o pai, no capítulo 14, ele pediu para o seu servo Joabe ir buscar o seu filho aonde? Em Jesur. E esta cidade, Jesur, me chamou a atenção. Eu falei, por que ele foi se esconder lá? Em Números, capítulo 35, verso 9 ao 21, era a cidade de refúgio, onde os assassinos, os homicidas, os bandidos, eles eram ali escondidos. Por quê? Porque segundo a lei judaica, quando se cometia um adultério desta maneira, tinha que se pagar com o próprio sangue. Então não tinha nenhuma dificuldade para alguém que ali violentasse, a família ia lá e matava, fazia justiça com as próprias mãos, e o Senhor ali permitiu, ainda demonstrando o seu amor, uma cidade que lá ninguém ia procurar, porque foi o Senhor que falou, vão para lá, porque lá vocês estão guardados, porque vocês, em outras palavras, guardaram a honra da família. E aí o rei falou, olha, vai lá, Joabe, vai buscar meu filho lá. Ele nem deu bola, não quis nem saber de conversa. Vai lá buscar meu filho lá, hein, pastor? Aí ele não quis dar bola a segunda vez. Sabe o que o Senhor fez? O seu Senhor mandou queimar suas terras. Aí ele voltou enfurecido e disse, mas por que o Senhor mandou queimar minhas terras? Está aqui no capítulo 14, depois você pode ler com calma. E aí o Senhor disse, olha, eu te chamei 2 vezes, você não me deu ouvido. Eu tive que tomar essa atitude drástica para você me obedecer. Sabe por que Deus permitiu isso? É você, filho, você, filha. Quando um pai e uma mãe tem que tomar uma atitude drástica, é porque já falou quantas vezes para você dar ouvido, e às vezes parece que não escuta, entra aqui e sai ali, e a necessidade de uma atitude drástica, para você ver quem está falando com você, não é o vizinho, não é primo, não é tia, é seu pai, sua mãe, e é por isso o inferno se prevalece, por quê? Por causa da rebeldia, e começa a tomar outro rumo, não entendendo a voz do seu pai e da sua mãe. É por isso que aquele que quando olha a Escritura e aprende aquela passagem que diz, melhor obedecer do que sacrificar, não é, pastor? Eu nunca vi um filho que obedece seu pai e sua mãe que não seja abençoado. Mas é impressionante como o histórico de filhos que são rebeldes, não escutam seu pai e sua mãe. Mesmo nos dias que estamos vivendo, que aquela frase diz assim, pai, o seu tempo era coisa tudo quadrada, hoje nós estamos na modernidade, eu sei. Só que hoje, mais do que nunca, a facilidade é tão grande, a informação, que você clica uma tecla, você busca no Google, você vai em site. Então não tem desculpa para dizer, não tem informação. Não se tem. Hoje você vê o que você bem entender. Então veja, o que é que Deus quer nos ensinar com isso, irmãos? Ele está querendo nos ensinar que a nossa riqueza são os nossos filhos. Eu sou pai e posso dizer que tenho 3 e cada um é diferente. Tem aquele que é mais doce, tem aquele que é mais companheiro, e tem aquele que é mais distante. Mas o amor de um pai e de uma mãe é a mesma coisa. É que o inferno ele se prevalece das indiferenças. Mas quando você, mesmo quando você sofre, quando você geme por um filho e uma filha, mas você não desiste, você continua, mesmo às vezes tendo que usar palavras duras, mas isso não quer dizer que não ama. O teu pai e sua mãe te amam sim, porque são responsáveis da tua existência nesta vida, porque Deus te deu a eles como sinal de herança. É por isso que muitos são incompreendidos. E aí nós aprendemos que filhos sem regra não sabem o que é limite. Quer ver como é simples? Na nossa época, eu lembro, hein, pastor Virá? O pai só olhava, já sabia o que estava falando. Vocês não precisavam nem levantar a mão, nada. Nada. O pai só olhava e já estava dizendo o que tinha que fazer. Então, por isso, irmãos, quando eu olho para estas coisas, eu vejo mais do que nunca a necessidade. Você pai, você mãe, quando você se esquece da regra para os teus filhos. É por isso que uma sociedade que estamos vivendo desenfreada, é por isso que você vê notícias de caos. Por isso, em nome de Jesus, talvez não seria o que você queria ouvir, mas é o que Deus me deu nessa tarde, nesta semana. Porque, irmãos, amanhã eu quero falar sobre o fator comportamental. Eu quero falar sobre tipo do temperamento. Eu quero falar tipos do hormônio. E em nome de Jesus, traga os seus filhos. Vamos nos colocar em pé, porque o relógio lá me mostrou que já tem que parar.